Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Atos 17. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém? Somente o 23, pode se assentar, continue com a sua Bíblia aberta. Nós vivemos numa época, meus irmãos, um tempo em que muitos honram ao nome do Senhor publicamente, mas realmente não têm ideia de a quem estão honrando. Muitos que fazem questão de dizer e proclamar o nome do Senhor e o honram, mas na verdade não sabem sobre quem estão falando. Se você termina de assistir uma partida de futebol e o jogador que foi destaque na partida, ele vai lá dar a sua entrevista, e o repórter fala: mais uma vitória, o que você achou da partida? Ele diz: graças a Deus, glória a Deus, nós vencemos mais um jogo. Se você entra no perfil das redes sociais de muitos artistas, muitas personalidades famosas, você vai ver que eles vão repostar cortes de pregação, alguns vão postar fotos com versículo. Se você perceber, alguns cantores mundanos gravam vídeos cantando trechos de louvores cristãos, mas esses mesmos que supostamente fazem questão de fazer menção ao nome do Senhor publicamente, o honram sem o conhecer. Esses mesmos vivem vidas promíscuas, entregues aos desejos da carne, entregues ao pecado, sem compromisso algum com Deus e com a sua palavra. Quando eu me pego pensando nisso, eu me lembro de João Batista, quando os fariseus e saduceus se aproximam para receber o seu batismo. E ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa foi a parte mais leve do sermão, tá bom? A outra parte eu não vou nem falar. Mas ele fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João Batista estava dizendo ali, nos ensinando, é que não basta falar, não basta confessar, não basta nem a mesmo tomar a atitude de se batizar, se a fé e o arrependimento não forem verdadeiros. E o que eu estou falando externamente, primeiro está acontecendo no meu interior. E alguns dias atrás, enquanto eu estava orando, de repente o Senhor me falou essa frase: honrando sem conhecer. E eu comecei na oração a pensar sobre isso. Imediatamente ele me levou para esse texto que nós acabamos de ler, Atos 17, 23. E esse é o tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite. É honrando sem conhecer. Principalmente essa frase segunda que Paulo fala: esse Deus desconhecido, que vós honrais, não o conhecendo. Paulo, com essa frase, ele está chamando a atenção, despertando o interesse dos que o estavam ouvindo, com certeza. Paulo estava dando introdução ao seu sermão e ele queria chamar a atenção daqueles que o estavam ouvindo. Paulo está fazendo o que eu disse na última pregação que Jesus fazia.
Ele está levando o povo do desconhecido, literalmente, a algo conhecido. Com certeza Paulo está fazendo isso. Porém, Paulo também está fazendo e deixando um alerta de que é possível honrar a Deus sem conhecê-lo. E esse alerta não é apenas para os atenienses que Paulo pregou. Sexta-feira nós estávamos ali na congregação de Comendador falando um pouquinho também sobre a carta aos Gálatas, e eu disse: olha, meus irmãos, essas 5 perguntas que Paulo fez aos Gálatas, não é só para os Gálatas não. Se através de todos esses anos o Espírito Santo preservou essas escrituras para chegar na minha Bíblia de capa a vinho, essas perguntas também são para mim. Então, quando Paulo está fazendo um alerta de que é possível honrar a Deus sem conhecer, não é só para os atenienses, não é só para os jogadores de futebol e os cantores que eu acabei de dizer. Esse alerta e essa questão, esse tema que vai ser levantado aqui nessa noite, também é para mim e você. Porque muitas vezes nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, podemos cair no erro de estar honrando a Deus com a nossa boca, pensar que estamos honrando a Deus, mas de verdade não estamos crescendo e aumentando o nosso conhecimento de Cristo. E a gente se perde porque a gente se preocupa com muitas outras coisas e não nos importamos se o nosso conhecimento de Deus tem aumentado. Colossenses 1,10 diz: frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. 2 Pedro 3,18, o apóstolo Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os apóstolos Pedro e Paulo estão nos ensinando que o nosso conhecimento do Senhor pode crescer, e isso deve encher o nosso coração de desejo por mais de Deus. Eu e você, ouvindo através da palavra do Senhor, que nós podemos conhecer mais a Deus, isso deve causar em nós um desejo de conhecer mais dele. Saber que existe mais do Senhor para mim é o que deve preencher toda a lacuna de vazio dentro do meu coração. E a gente tenta preencher essas coisas, esse vazio, com muitas outras coisas. Mas a verdade é que nós devemos entender que só existe alguém, uma pessoa que pode preencher esse vazio que existe dentro de nós, porque a nossa alma não vai ser satisfeita com dinheiro, com fama, com bens materiais. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, o ser humano integral, ele só é satisfeito quando ele conhece mais de Deus, quando ele tem mais da presença do Espírito Santo. E muitas vezes a gente se pega somente honrando ao Senhor, sem realmente conhecê-lo. Deus revela ao profeta Oséias que o povo daquela época estava morrendo, perecendo, principalmente espiritualmente, por um motivo: por não conhecerem ao Senhor. Oséias, ao receber essas informações no capítulo 6, ele faz um chamado, ele faz uma convocação: vinde e tornemos ao Senhor. E aí no versículo 3 ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Veja que não basta apenas conhecer ao Senhor. Eu e você precisamos prosseguir no conhecimento do Senhor. Cada ano, nós estamos chegando ao fim de mais um ano, meus irmãos. E o balanço que nós temos espiritualmente qual é? Pessoalmente, eu não posso terminar esse ano da mesma forma que eu entrei nele. Cada ano, cada mês, cada semana, cada dia é uma oportunidade para eu terminar cada um deles conhecendo mais a pessoa do meu Deus. Cada ano, cada oportunidade que eu tenho, eu preciso me encontrar e esse Deus causar uma mudança em mim. Colossenses 2,3 diz: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Passe o tempo que passar, nós nunca teremos conhecido tudo sobre ele. Não existe doutor em divindade que tenha alcançado um nível que já não tem nada mais para conhecer do Senhor. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós podemos nos aproximar em intimidade e conhecimento de Deus. E detalhe, nós teremos toda a eternidade para isso. Que maravilha é saber
que toda a eternidade eu vou ter a oportunidade de passar conhecendo quem é o meu Deus. O mais interessante, o mais brilhante, maravilhoso do céu, não são as ruas de ouro, não são as portas de pérola, não são nada dessas coisas. O mais interessante que me chama a atenção e deve chamar a nossa atenção no céu, é o próprio Deus. João chega lá e ele vai falar assim: olha, na cidade eu não vi templo nenhum, sabe por quê? Não vai ter templo lá, o Senhor é o templo da cidade. Não tem sol, não tem lua, por quê? Porque a glória do Senhor ilumina toda a cidade. O Cordeiro é a lâmpada da cidade. Perceba que nada é mais importante no céu do que o próprio Deus. E essa oportunidade, nós não precisamos esperar chegar lá no novo céu e nova terra para ter. Não, agora nós podemos começar a prosseguir e conhecendo o Senhor, o nosso Deus. Como um grande pregador dizia, nós podemos já viver o céu na terra. Nós temos a oportunidade de ver agora como o apóstolo Paulo. Talvez agora nós vemos ainda como um espelho, por enigma. Talvez ainda não é a imagem totalmente plena do que nós queremos enxergar, mas a promessa é que um dia então nós veremos face a face. E agora nós conhecemos em parte, mas um dia nós o conheceremos como Ele é. Essa é a promessa que nós temos. Em João 17, é revelada uma oração de Jesus, em que ele primeiro ora por si, depois ele ora por seus discípulos, e depois ao final, Jesus Cristo ora por nós. Olha que maravilha, ele exercendo já o ministério de intercessor. Jesus Cristo ora por aqueles que iriam ainda crer no nome dele, orou por nós. Ele continua intercedendo por nós. Hebreus diz isso, que Ele está agora à destra do Pai e intercede por nós. Ele continua falando: Senhor, ajuda o Rafael. Senhor, ajuda a igreja central de Nova Iguaçu. Ele continua orando por nós. E Jesus nessa oração, no versículo 2, em João 17, se puder colocar aqui João 17, 2, para nós lermos. Jesus revela, basicamente, o porquê Ele veio à Terra. E essa é uma resposta muito óbvia que todos nós sabemos. Nós perguntamos isso para as crianças nos evangelismos da rua e elas sabem. Por que Jesus veio? Para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. É uma resposta muito fácil. Se nós perguntamos para qualquer pessoa: por que Jesus veio à Terra? Ele veio para nos dar a vida eterna. Mas Jesus não para aí. Ele explica para nós o que é a vida eterna. E o que é a vida eterna? Está no versículo 3. E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Receber a vida eterna é nada mais do que conhecer a Deus e continuar conhecendo até o dia de sua vinda. E os atenienses louvavam a Deus, honravam ao Deus desconhecido. Eles tinham tantos ídolos, tantas imagens, que eles tinham medo de existir algum Deus que eles ainda não adorassem. Então eles criam um altar ao Deus desconhecido, com medo de ser castigado por esse Deus, por não estar honrando a este Deus. Mas a nossa honra a Deus, o nosso servir a Deus, preste atenção nisso, meus irmãos, não é baseado no medo de ser condenado. Nós não servimos a Deus para ser livres da condenação eterna. Ser livre da condenação eterna é um benefício extra. O Evangelho é sobre nós sermos reconciliados com Deus e agora ter a oportunidade de conhecê-lo. Não pode, eu e você, isso é inadmissível, nós servirmos a Deus por medo. O Senhor não nos deu um espírito de temor. Nós não podemos servir a Deus por medo de que Ele nos castigue, de que Ele faça algo conosco. Não, o meu serviço a Deus, o servir a minha vida, entregar a minha vida ao Senhor, é exclusivamente porque eu amo e quero conhecê-lo mais. Nada além disso. Todas as outras coisas são secundárias. Todas as outras coisas não são importantes. O mais importante de tudo é conhecer a Deus. É por isso que Ele nos salvou, para que conheçamos a Deus, por Deus único e verdadeiro.
Isso é até revelado nos nomes de Jesus. Mateus 1, 21. Rapidinho. Mateus 1, 21. E ele dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por que Jesus? Jesus significa Senhor é a salvação. Então Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o propósito, né? É uma das coisas que Jesus vai fazer. Mas essa salvação, ela gera outra coisa. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, 23, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Ele é Jesus, para que também seja Emanuel. Ele salva de nossos pecados, para que nós possamos ter comunhão com Ele. Ele é Jesus Salvador, para que Ele possa ser Emanuel, Deus conosco. Será que nós podemos louvar a Deus por isso? Será que nós podemos agradecer ao Senhor por isso nessa noite? Ele não nos salvou de nossos pecados apenas para nos livrar da condenação. Ele nos salvou porque Ele deseja ter comunhão conosco, deseja ser conhecido por nós. Aleluia! Então, ter sido salvo por Deus através de Jesus é saber que Cristo fez para mim um novo e vivo caminho, que nele, neste caminho que se chama Cristo, eu posso caminhar todos os dias em direção ao meu Senhor. Nesse caminho que se chama Cristo, eu posso me aproximar de Deus todos os dias. E cada vez que eu leio a sua palavra, cada vez que eu oro, cada vez que eu faço um jejum, cada vez que eu venho à casa do Senhor, cada vez que fazemos essas coisas, não é apenas para honrar ao Senhor da boca para fora, é necessário que em cada encontro que eu tenho com Deus, o meu conhecimento sobre Ele aumente. Cada vez que eu chego à presença de Deus, cada vez que você chega à presença de Deus, deve ser que a nossa vida seja impactada por quem Ele é. Porque os nossos pecados, as nossas falhas não afetam quem Deus é, mas a santidade dEle em contato conosco muda quem nós somos. Cada vez não pode ser apenas um rito religioso, não pode ser apenas uma obrigação. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso ler a Bíblia hoje porque é o que crente faz. Não! E o ser humano tem esse costume, nós temos essa tendência a nos acostumar rápido com as coisas. E aí a gente se pega às vezes já lendo a Bíblia por ler. Ou a gente se pega orando e falando palavras, mas o coração tão longe dali. Que em nome de Jesus a gente tire do nosso coração esse modo automático de servir ao Senhor e comecemos a desfrutar cada vez mais de quem Ele é, para conhecê-lo, porque não existe nada melhor do que isso. Se eu conheço a Deus, meus irmãos, é isso que tem que ficar claro para nós. Se eu conheço a Deus, com certeza eu vou honrá-lo. Agora, muitas vezes dá para honrar sem conhecer. Se eu conheço ao Senhor, é fato, é automático, eu vou honrá-lo. Mas às vezes a gente pega se honrando a Deus, sem conhecê-lo. É o que o profeta Isaías disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o conhecimento de Deus era o que Paulo valorizava. Se a gente ler Filipenses 3,8, o que Paulo vai dizer? Filipenses 3,8. Eu tenho por perda também todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Conhecer a Cristo, conhecer a Deus, esse era o objetivo principal da vida de Paulo. Não era pregar e ser luz aos gentios, não era isso que Paulo mais almejava. Paulo deixou tudo, não para ser um grande pregador do evangelho, não para ser o maior missionário que já existiu. Paulo não largou tudo que tinha para todas essas coisas. Paulo deixou tudo que tinha antes, para poder conhecer mais de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Mais para frente, Paulo vai assumir e vai dizer que ele reconhece que ainda ele não tinha alcançado isso que ele tanto deseja. E meus irmãos, se Paulo não alcançou, misericórdia de mim.
Ai, Jesus, ele fala assim, eu não cheguei lá ainda. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para as que estão adiante de mim. Chega de viver de passado, meus irmãos, vamos correr para frente. E o que está à nossa frente é o Senhor, Ele está diante dos nossos olhos. É isso que ele fala aos Gálatas, Paulo fala aos Gálatas no capítulo 3. Quem vos enfeitiçou, já que vocês não conseguem mais ver que está diante dos olhos de vocês o Cristo crucificado? Quem foi que colocou alguma coisa nos olhos de vocês, um tapão, que vocês não conseguem mais enxergar esse Cristo? Nada é mais importante do que o Cristo crucificado. E Paulo faz questão de repetir várias vezes em suas cartas a expressão Cristo crucificado, porque os efeitos da cruz ainda não acabaram, os efeitos da cruz são eternos, Ele continua sendo o Cristo crucificado, mas não porque Ele está na cruz ainda, mas porque o efeito da cruz ainda está sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia! E esse Paulo, que se dedicava ao conhecimento do Senhor, se dedicava também, secundariamente, à pregação do Evangelho. E principalmente aqueles que não conheciam a esse Deus. Porque quem conhece a Deus de verdade, anuncia quem Ele é. E Lucas vai falar no livro de Atos, onde nós lemos, os versículos antes, que Paulo, indo a Atenas, passando por Atenas, na verdade, porque foi obrigado a passar por Atenas, o espírito de Paulo se comovia dentro de si, estava incomodado Paulo, e perceba que ele não está incomodado, porque ele tinha acabado de sofrer perseguição em Bereia, não era por isso. Se Lucas só fala isso, se Paulo estava com seu espírito incomodado, comovia em si mesmo, se fala só isso, a gente vai entender, porque ele acabou de sofrer perseguição em Bereia, é por isso. Mas não era por isso que Paulo estava incomodado. Paulo estava incomodado porque ele via aquela cidade tão entregue à idolatria. Paulo chorava pelo que Deus chora. Paulo se entristecia com o que Deus se entristece. Paulo tomou a causa de Cristo como dele também. Porque a nós não nos foi somente concedido crer em Cristo. Filipenses diz isso. Mas também padecer por Ele. A causa do Evangelho também é minha e sua. E Paulo chega naquela cidade tão consumida pela idolatria. E aí ele decide mostrar a esses moradores de Atenas, daquela cidade, quem era o Deus que eles honravam sem conhecer. E ele começa em Atos 17, no versículo 24 agora, um sermão, nós vamos passar rapidamente por ele. Porque já que eles não conheciam, mas honravam, agora eles têm a oportunidade de conhecer também para continuar honrando. Versículo 24. E aí Paulo vai começar a falar, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a vida a todos e a respiração a todas as coisas. Então Paulo está falando agora, olha, esse Deus aí que vocês estão honrando sem conhecer, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus que Ele é autossuficiente em si mesmo, não precisa de ninguém, não precisa de nada para existir e para continuar sendo santo, poderoso e exaltado. Ele está falando de um Deus que é transcendente, sublime, que vai além dos limites normais, um Deus superior. Como diz o profeta Naum, que as nuvens são como poeira dos seus pés. Como os salmistas repetem várias vezes, ninguém há como o Senhor. Como Jeremias vai dizer, nada é difícil demais para ti, Senhor. Como Isaías vai nos lembrar que Ele não se cansa e nem fica exausto. Ele que põe em fileira os astros do céu e os chama pelo nome. Ele que toma as areias da praia na palma de suas mãos. Ele que conta
as estrelas, Ele que mede os céus com a palma de suas mãos. Paulo está falando desse Deus que põe limite no mar, que mede os céus, que criou o homem do pó da terra e soprou nele a vida. E aí no Salmo 8, Davi, ele se lembra desse Deus, ele fala: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas, que aqui firmaste, eu pergunto, que é o homem para que com ele te importes? Depois de tudo isso, meus irmãos, o que somos nós para que o Senhor se importe conosco? Nós não somos nada, mas a boa notícia é que Ele se importa conosco. Ele que não habita em templos feitos por mãos de homens, é isso que o apóstolo Paulo disse para os atenienses, decidiu habitar em mim, você, carne e osso, pó da terra, mas Ele decidiu viver dentro de mim, de você. E aí está a maravilha do Evangelho, que esse Deus que é transcendente, sublime, superior, também não está longe de nós, como o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 27 de Atos 17, ele continua mostrando quem é esse Deus para os atenienses. Para quê? Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Cada vez que nós disponhamos o nosso coração em buscar o Senhor, nós podemos exclamar como Jacó lá em Gênesis 26, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Porque se nós buscarmos, nós o encontraremos. O Senhor está por toda parte com sua presença acessível, para que o possamos achar e conhecer mais dele. Como o autor aos Hebreus disse, nós temos agora ousadia para entrar nesse santuário, que é a presença de Deus. Como o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, diz, aproximamo-nos de Deus. Se nós nos aproximamos de Deus, Ele também se aproxima de nós. Esse é o Deus que nós servimos. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios 2,13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe, que estáveis longe, agora pelo sangue de Cristo, pudeste chegar perto. E aí talvez, alguns de nós, entramos aqui nessa noite, podemos estar nos sentindo dessa forma, talvez honrando a Deus, mas nos sentindo longe dEle, às vezes cantando, levantando a mão, mas sentindo que Ele é um Deus muito grande para estar perto de mim, tão pecador. E a gente começa a olhar para nós mesmos, e ver que, não importa o que façamos, nós não conseguimos ser bons o suficientes para agradar a esse Deus. E o Senhor quer te lembrar nessa noite, que o que te aproxima dEle, não é os seus méritos, não são as suas obras, é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos faz estar perto de Deus outra vez. Hoje é a noite de nós nos aproximarmos do Senhor pelo sangue de Cristo. Porque se nós nos dispomos a nos aproximar dEle, com certeza, Ele se aproxima de nós. E quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais nós o conhecemos. Eu termino com João 19:3. Os soldados diziam: salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Chega de dizer com os lábios, salve rei dos judeus, e machucar a Cristo, e dar-lhe bofetadas. Chega de chegar no domingo e dizer salve rei dos judeus, e durante a semana toda dar-lhe bofetadas. E eu falo isso com muito temor, meus irmãos. Chega disso.
Como o profeta Zacarias profetizou, eu fui maltratado na casa dos meus amigos. Sobre Cristo, ele diz isso. É tempo de nós honrarmos a Cristo, mas também de conhecer a Ele. Não só honrar sem conhecer. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E neste momento Neste momento eu entro em uma profunda reflexão com Deus a respeito de mim. Eu gostaria que você fizesse o mesmo. Que você fechasse os seus olhos e começasse a falar com Deus. Sem esperar a minha oração, sem esperar um teclado. Sem esperar nada disso. Eu gostaria que você entre numa profunda reflexão com o Senhor. Será que ultimamente eu apenas tenho honrado ao Senhor sem me importar em conhecê-lo? A boa notícia é que agora é uma ótima oportunidade. O momento chamado agora, o momento chamado hoje, é uma ótima oportunidade para voltar a conhecer ao Senhor. O apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 1,3: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do quê? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós temos tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. O conhecimento de Cristo nos dá tudo o que precisamos para a vida cristã. Nada é mais importante do que isso. Enquanto você está orando, falando com o Senhor, analisando a sua vida, eu gostaria de fazer um convite aos que não aceitaram a Cristo ainda em seu coração. Eu não sei se existe alguém aqui em nosso meio que, ouvindo essa palavra, deseja aceitar a Cristo em seu coração e dizer: eu quero conhecer mais a Deus. A boa notícia é que Cristo também quer que você o conheça mais. Cristo também está te esperando de braços abertos. Ou talvez aqueles que me ouçam já aceitaram a Cristo em seus corações uma vez, mas acabaram no meio do caminho deixando de prosseguir em conhecer a Cristo e se desviaram. Cristo também tem lugar para ti na mesa, para que Ele possa trocar uma ideia com você, colocar as coisas no lugar, te mostrar onde pode melhorar e te trazer para mais perto dEle. E eu faço esse convite aos que ainda não aceitaram a Cristo, ou os que porventura já aceitaram, mas acabaram se desviando. Se existe alguém em nosso meio nessa situação que eu disse, levante sua mão para eu saber que deseja aceitar a Cristo. Não tem ninguém te olhando, até porque cada um está agora refletindo sobre a própria vida. Existe alguém em nosso meio que deseja aceitar a Jesus no seu coração, ou deseja se reconciliar com Cristo? Eu preciso fazer esse chamado antes de orar. Existe alguém que deseja entregar sua vida para Jesus nessa noite? Levante sua mão para eu ver. Não te estou convidando para uma religião, estou te convidando para receber a salvação em Cristo Jesus. E essa salvação te fará conhecer mais a Deus. Existe alguém? É a última vez que pergunto. Agora sim, Senhor, nós queremos orar e te agradecer pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela nos confronta, e a Tua palavra diz que o Senhor só corrige os filhos que ama. Eu te peço, Senhor, humildemente, que continue nos corrigindo, Senhor, porque quanto mais somos corrigidos e confrontados por Ti, mais amados nós nos sentimos. O Senhor não nos quer perder, Senhor. O Senhor não nos quer perder para o mundo, por isso nos chama a atenção, puxa a nossa orelha às vezes, Senhor. Nós queremos prosseguir te conhecendo, Jesus. Perdoa-nos se muitas vezes nós temos apenas honrado o Teu nome, pensando que estamos honrando e fazendo as coisas bem,
mas na verdade não temos nos importado em Te conhecer melhor. Não temos nos importado em nos aproximar de Ti, Senhor. Hoje é um dia que nós queremos nos despertar e dizer: Senhor, não existe bem mais precioso do que o Teu conhecimento, do que a Tua presença. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ah, Senhor, como nós desejamos conhecer e prosseguir em conhecer todos esses tesouros que estão em Ti, Senhor. Quanto mais nós Te conhecemos, Senhor, quanto mais nos próximos nós estamos do Teu coração, mais parecidos contigo nós somos. Espírito Santo, produz a aplicação nos nossos corações dessa palavra. Espírito Santo, confronta-nos individualmente conforme o Teu desejo, Senhor, e produz frutos no nosso coração para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.